Então, sem mais delongas, são 7h16, eu quero agradecer ao Senhor, começar agradecendo ao Senhor por esse momento tão especial, por esse momento tão incrível que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, onde você estiver aí, se puder, medite comigo, ore comigo, para que nós possamos invocar a presença do Senhor para esse momento, para essa transmissão, para essa reflexão e para essa ministração do Espírito Santo nas nossas vidas, nos nossos corações. Senhor Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor, por esse momento, por essa manhã tão singela, tão profunda, tão maravilhosa nas nossas vidas. Eu sei que é o Senhor quem está ministrando aos nossos corações, é o Senhor quem está nos despertando, é o Senhor quem está nos chamando para que nesse momento nós possamos também continuar ouvindo a palavra do Senhor, a voz do Senhor. Por vezes, Senhor, nós nos encontramos muito esporadicamente na igreja e às vezes na nossa correria. São apenas esses os momentos que a gente ora, que a gente lê a Bíblia, que a gente busca a face do Senhor. Nós estamos reconhecendo, Senhor, que nós precisamos de mais de Ti. Nós precisamos de mais do Senhor. Por isso que nós te chamamos, Pai, para que o Senhor esteja presente neste momento de comunhão, de compartilhamento da palavra do Senhor. Que não sejam as minhas palavras, Pai, que sejam as palavras de vida eterna que vêm do Senhor. Para a glória do Teu nome é o que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, querido? Eu creio que nesse momento que nós estamos aqui meditando, o Senhor estará falando aos nossos corações. Eu queria falar sobre esse tema que o Senhor nos deu, eu acho que é bastante pertinente. Como os irmãos sabem, todos os anos nós recebemos uma palavra de direcionamento da parte do Senhor para o ano. E essas palavras que o Senhor nos dá, elas nos direcionam sobre aquilo que nós vamos viver, sobre aquilo que nós vamos fazer, sobre aquilo que nós estamos lidando, tendo que resolver nos nossos relacionamentos. E eu percebo que o Senhor, Ele é muito pontual, impactante naquilo que Ele estabelece como verdade, naquilo que Ele promete e naquilo que Ele executa, naquilo que Ele cumpre. Então, desde 2021 aproximadamente, nós temos visto como que cada uma dessas palavras, elas têm direcionado a nossa vida. Em alguns momentos, chegou a ser bastante assustador, para nós, a forma como algumas batalhas espirituais aconteciam a partir do momento em que essa palavra ela era levantada, ela era anunciada, ela era proclamada. Então eu levo muito a sério a direção que o Senhor colocou no nosso coração sobre essa palavra para 2026, que é o ano que a gente está começando agora, nesse período. Agora em janeiro, nós estamos com essa palavra do reino inabalável. Esse é o ano do reino inabalável. E dentro dessa palavra, nós entendemos claramente que é sobre estarmos firmados no Senhor, sobre estarmos vivendo nesse reino inabalável. É um ano que vai falar muito sobre essas estruturas nossas, como estão as nossas estruturas, como está essa nossa realidade sobre o fundamento que nós estamos firmados. Será que de fato nós estamos firmados sobre esse fundamento que é Cristo? Será que nós estamos de fato inabaláveis? O que será que eu estou vivendo? Eu estou vivendo a minha realidade ou será que eu estou vivendo essa realidade do Senhor, esse governo do Senhor, esse reino do Senhor? Então esse reino inabalável do Senhor é uma realidade especial, sobrenatural de Deus para as nossas vidas, E eu queria deixar nessa introdução 2 textos para reflexão sobre esse reino inabalável em mim, sobre esse reino inabalável em você, sobre como nós vivemos esse reino inabalável. No livro de Lucas, capítulo de número 17, versículo 21, fala sobre essa chegada do reino de Deus. E diz assim: certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência,
nem haverá anúncios. Ei-lo aqui, ou está lá, pois o reino de Deus já está entre vós. Olha que palavra poderosa. O reino de Deus já está entre vós. O segundo texto que eu também quero deixar para a sua reflexão é o texto que, inclusive, nós usamos para anunciar esse tema para a nossa igreja, né? Quem esteve lá nesse culto, no último culto do ano, nós nos reunimos com esse propósito, de fazer o anúncio, uma diretiva da parte do Senhor para todos, e lá anunciamos esse texto também, de Hebreus, capítulo 12, verso 28, que diz assim: portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e, desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor. Olha que palavra poderosa. Não há como ler esse texto e não se impactar com essa descrição tão direta sobre esse reino inabalável. Nós estamos falando de estruturas eternas. Nós estamos falando de algo que não perece, que não se desfaz, de algo que não se abala, que permanece eternamente, que permanece para sempre. E é esse reino que nós precisamos conhecer, é nesse reino que nós precisamos viver. Mas o que é, então, esse reino inabalável? O que seria esse reino de Deus? Eu ouço tanto sobre reino. O que seria esse reino? O reino, ele é essencialmente um lugar de governo pleno e absoluto. Então, o reinado é um sistema de governo onde existe, né, um governo absoluto da parte de um rei. Nós não vivemos nesse sistema, né, de reinado, nós vivemos no sistema presidencialista, né? Então, esses regimes são muito distintos. Se fala de outras formas de relacionamento, de ordem, mas a palavra de Deus mostra para nós que não é sobre outro modelo, senão de um único rei. E esse rei é Jesus, é ele que recebeu o nome que é sobre todo nome, é ele que trouxe para nós esse reino. Então, quando a gente fala sobre viver esse reino, é sobre nós nos colocarmos dentro de um lugar onde esse governo absoluto do Senhor, ele é pleno sobre as nossas vidas. O reino de Deus não é, especialmente de acordo com esse texto que a gente leu, um lugar físico. Então, o reino de Deus não é a igreja onde eu estou, não é o endereço, né? Não é a igreja que eu faço parte. O reino de Deus não é um lugar geográfico. Não, o reino de Deus eu acho que é, sei lá, o Éden, que estava escondido, mas que alguns dizem que é tal lugar, e etc. Não, irmãos, o reino de Deus não é um lugar físico, mas é um lugar de governo. É um lugar onde o Senhor tem a autoridade, é um lugar onde o Senhor tem o domínio, é um lugar onde o Senhor tem o poder. Então esse é o lugar de governo, é um lugar de autoridade, domínio e poder. Quando falamos sobre estarmos vivendo na realidade desse reino de Jesus, é sobre nós entendermos e nos colocarmos debaixo da autoridade dele, do domínio dele. Ele é o nosso Senhor, e colocarmos à disposição e debaixo do seu poder. Esse reino, ele não é visível, como eu disse, mas ele é real. Então, meu irmão, não é porque você não vê, não é porque você não está enxergando com esses olhos, né? Como eu gostava de brincar, falando para as nossas rodas de conversa, não é porque eu estou vendo com esses olhos que a terra há de comer, que isso não é real. É real sim, é muito real, é mais real do que aquilo que os nossos poucos sentidos conseguem captar, conseguem entender. Então esse reino, ele não é visível, mas ele é real. Lembra de Jesus, quando ele estava diante de Pilatos, né, sendo já trazido a julgamento, e naquele momento ali ele é confrontado sobre esse reino, e Jesus traz uma resposta que, sabe, que quebra todo mundo ali no seu
nos seus entendimentos, nas suas expectativas. Jesus diz assim: meu reino não é deste mundo. Essa frase aí a gente conhece bastante, e é quando Jesus faz essa declaração. Claro, havia uma expectativa muito grande dos judeus, né, do povo, que quando Jesus chegasse, o Messias chegasse, ele viria como alguém que iria vingar, ele viria como alguém que traria esse senso de justiça humana, né, de uma resposta de armamento, de confronto, de morte, de dominação. Eles achavam que era essa a vingança do Senhor que viria. Mas, na verdade, Jesus mostra para eles, né, para todos nós, que esse reino de que ele tanto falou, tanto ensinou, não é um reino visível, não é um reino palpável com as nossas mãos, mas é um reino, né, de outro mundo, de outra realidade. É um reino celestial. Sobre qual reino nós estamos de fato vivendo? Qual reino que nós de fato estamos buscando? De qual reino você é verdadeiramente cidadão, meu irmão? Nós estamos aqui nesse momento na Terra, nós estamos aqui sofrendo, né, as realidades humanas, naturais, doença, dificuldade, angústia, né, um monte de desafios, mas nós não somos daqui, nós somos das realidades celestiais, nós somos do Senhor, e esse reino é do Pai para nós, ele está preparado para nós. Esse reino, ele também se manifesta em mim, ele também se manifesta em você, como? De dentro para fora. O reino não é algo que vai se manifestar de fora para dentro. Jesus já veio, o reino já foi trazido. O que precisava acontecer no externo já aconteceu, querido, de principal, que foi Cristo ter vindo e nos alcançado. Mas agora, essa transformação, essa manifestação, essa revelação desse reino é de dentro para fora. Romanos 6, versículo 4, vai dizer para nós assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, como propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. O que seria essa nova vida? Como assim uma nova vida? Essa nova vida é essa nova história, é esse novo tempo, nessa nova realidade, nesse novo governo, onde nós não somos dominados por nenhuma realidade de governo pessoal, emocional, né, de nenhuma realidade de governo natural, na nossa natureza. Algumas coisas podem nos atingir, mas se esse reino inabalável estiver dentro de nós, nós não seremos abalados. Glória a Deus. Você pode repetir essa frase comigo? Comenta aí, coloca aí na live, coloca aí nessa transmissão essa palavra e levanta essa verdade sobre você. Se o reino de Deus é inabalável e se esse reino inabalável está dentro de mim, eu não serei abalado. E aí eu quero que você traga à sua memória algumas coisas que talvez no ano passado elas te atingiram. Elas geraram angústia, geraram aflição, geraram algum tipo de perturbação, de aflição que te fez negociar, que te fez repensar, que te fez duvidar, que te fez querer parar. E você achou, caramba, é o fim. Puxa vida, olha, eu não sei se vou conseguir. Mas eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã. Fala isso aí comigo. Levante essa verdade sobre você. Eu não serei abalado. Eu não serei abalado. Escreve isso aí, que é importante para você declarar, porque nós nos alimentamos daquilo que nós semeamos, querido. Então, libera essa palavra aí, proclama isso. Eu não serei abalado. Porque eu creio que se esse reino do Senhor é um reino inabalável, nós já estamos vivendo uma nova vida, nova criatura em Cristo, por meio dele. Nós temos esse novo nascimento. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala sobre esse novo nascimento, né? Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova
vida. Você foi chamado, você foi chamada para viver essa nova vida no Senhor. Você foi chamado, chamada não para estar apenas debaixo dessa realidade de governo, sabe, natural, na carne, nessas realidades emocionais que nós vivemos, mas é sobre esse reino do Espírito, é sobre esse governo do Espírito do Senhor, esse governo de Deus sobre as nossas vidas. E como se manifesta em cada um de nós esse governo? Eu te pergunto, olha, esse governo ele se manifesta em nós por essas mudanças de valores. Ele começa a aparecer a partir de nós por esse caráter, sabe, transformado. Não é sobre nós termos mais um caráter humano, de uma justiça nossa, uma justiça própria, de uma paz e uma felicidade que nós buscamos, mas é sobre nós termos um caráter transformado por meio de Jesus Cristo. É sobre nós estarmos vivendo esses princípios eternos. Porque as normas, querido, as leis, elas são temporais. Historicamente, as leis são temporais. Você vê que de tempos em tempos, as normas elas eram sendo ajustadas para cada civilização, para cada povo, para cada era, para cada tempo. Mas quando Jesus vem, quando Jesus se fez carne e traz para nós não apenas essa reinterpretação da lei, mas ele traz esse aprofundamento, essa revelação maior. Ele mostra para nós que ainda que as normas, as leis, elas sejam temporais, os princípios são eternos. E eu creio que é disso que o reino de Deus trata, é disso que o reino de Deus fala, é o que ele está trazendo para nós, uma mudança de caráter, uma mudança de princípios. Eu preciso abrir mão dos meus princípios para viver esses princípios eternos do Senhor, trazidos por Deus para as nossas vidas. Esse reino inabalável vai se manifestar quando eu tiver a oportunidade de me vingar, mas eu vou escolher perdoar. Esse reino inabalável ele vai se revelar quando eu, ao invés de agir de forma mundana, quando eu agir de forma perversa, eu vou escolher agir de uma forma bondosa. Eu vou escolher agir pelo caminho da pacificação, pelo caminho da paz, por causa de Jesus, príncipe da paz. Então esse reino ele vai sendo revelado de formas muito distintas daquilo que a nossa natureza humana faria. É quando eu me submeto à vontade do Senhor. Quando que esse reino inabalável ele vai ser revelado através de mim, através de você, é quando você se submete à vontade do Senhor. Meu irmão, nós somos realmente livres quando nós conseguimos obedecer, quando nós conseguimos cumprir a vontade do Senhor. Quem não é livre é escravo dos seus desejos, dos seus pensamentos, das suas próprias vontades, né? É escravo dos seus cativeiros, às vezes cativeiros pessoais, de sentimento de culpa, sentimento de raiva, né? E quando nós somos livres, é quando nós conseguimos obedecer. A gente tem a opção de fazer o errado, mas a gente escolhe fazer o certo. É quando a gente tem a opção de viver a nossa própria vontade, mas a gente escolhe cumprir a vontade do Senhor. É quando a gente tem a opção de viver o nosso sistema de governo, com as nossas regras, do nosso jeito, mas não, a gente abre mão para escolher a vontade do Senhor. E isso é essa manifestação do reino de Deus também, através desse novo comportamento, dessa nova natureza. Agora, eu não estou dizendo sobre uma mudança apenas de pensamento, mas é uma consciência que Cristo governa os nossos pensamentos e as nossas decisões. Sabe, não é só mudança de mentalidade, mas é um novo nascimento, é uma mudança de vida radical. É o techuvá, como a Bíblia fala, é o nascer de novo. Que Jesus conversa com Nicodemos e ele diz que, olha, é necessário que nasça de novo. E é algo tão espiritual, que é algo tão celestial, tão maravilhoso, que o próprio Nicodemos, na Bíblia, mostra para nós que o próprio Nicodemos, mesmo sendo o mestre dos mestres lá, ele não conseguiu entender o que seria esse novo nascimento. Então, essa manifestação do reino não é só quando você muda a sua forma de pensar. É quando você entende que o seu coração, que a sua natureza agora é transformada. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez
novo. Quais seriam, então, essas evidências práticas desse reino de Deus sobre as nossas vidas? Quais seriam essas evidências? Esses textos que eu citei, né? Por exemplo, como de 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas antigas já se passaram, mas que tudo se fez novo, vai falar sobre uma mudança de tempo, vai falar sobre uma mudança de realidade. A conversa de Jesus com Nicodemos fala sobre uma atitude. Então não é só esperar o tempo passar para que o tempo de crente que eu estou vivendo traga essa mudança na minha natureza. Não. O texto de 2 Coríntios 5,17 que fala, eis que tudo se fez novo, fala de um lugar onde eu preciso estar em Cristo. Fala sobre um tempo novo que eu estou vivendo. O texto de João 3,3, quando fala sobre Jesus conversando com Nicodemos sobre esse novo nascimento, fala de uma ação do Espírito, de nós sermos nascidos da água e do Espírito, mas vai falar essencialmente sobre nós buscarmos esse novo nascimento, sobre uma decisão nossa, sobre uma atitude minha, uma atitude sua. 1 Pedro 1,23 vai dizer, fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra, a qual é viva e poderosa para toda a eternidade. Glória a Deus, olha isso, que incrível. Essa semente do qual nós fomos gerados nesse novo nascimento, nesse novo tempo, com essa atitude, com essa decisão, com essa rendição ao Senhor, para vivermos essa nova realidade no nosso dia a dia, vai falar sobre essa semente imperecível, sobre essa semente que não é abalada, sobre essa semente que não se desfaz, que não se corrói, mas sobre isso que é eterno. Por meio de quê? Como que eu posso viver isso? Por meio da palavra, meu irmão. A palavra de Deus é essa realidade inabalável. Por isso que Pedro vai dizer, para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Essa precisa ser a nossa convicção, essa precisa ser a nossa realidade de fé, de nós olharmos, sabe, hoje de manhã a gente está acordando, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir para o curso, ai meu Deus, eu tenho que resolver aquela situação daquela conta, ai Jesus, eu não sei o que eu vou fazer para pagar aquele cartão, ai meu Deus, eu estou angustiado porque semana passada, no finalzinho de dezembro, aconteceram algumas coisas entre os familiares, eu preciso me resolver sobre essas pendências, ai eu estou angustiado, sabe, a semana nem começou, e nós já estamos sendo bombardeados, talvez com um monte de lembranças, um monte de pensamentos, queridos. O que nos torna inabaláveis diante de tudo é a palavra do Senhor. Por isso, esse esforço de nós estarmos aqui nesse horário, para nós buscarmos essa palavra do Senhor. É essa palavra que nos santifica diariamente. É essa palavra que nos fortalece diariamente. E nós precisamos nos esforçar, esse ano mais ainda, a nós estarmos dentro dessa revelação inabalável por meio da palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, aí diz assim ainda, a qual é viva, poderosa por toda a eternidade. Meu irmão, se tem uma coisa que permanece, nós temos visto isso, é a palavra de Deus. Quantos discursos, quantos exemplos, né? Quantas palavras, quantas ideias, quantas filosofias não foram ensinadas e ficaram na história. Mas a palavra do Senhor, meu irmão, há milênios nós ainda estamos sendo vivificados, transformados, resgatados, restaurados, recuperados, transformados pelo Senhor, por causa dessas palavras de vida eterna. É viva porque o nosso Senhor Jesus vive. Ele vive. Você crê que o Senhor Jesus vive? Você crê? Nós não cremos num Jesus ainda pendurado no madeiro. Nós cremos que a cruz está vazia. Nós cremos que o Tetelestai é o início de um novo tempo para nós. Declare aí, escreve comigo aí, Ele vive, Ele reina. Que essa seja uma palavra diretiva para os nossos dias hoje. Que essa seja a palavra, se você crê que Jesus vive, se você crê que Jesus reina, e é verdade, meu irmão, digita aí, escreve aí, coloca aquela mãozinha assim, ó, para cima, fala assim, Ele vive, Ele reina.
Interage aí para que outras pessoas vivam. Talvez existam pessoas, quem sabe, aqui no meio de nós, que não estão convictas dessa verdade. Talvez aquilo que para você é óbvio, para outras pessoas já não seja tão real assim. Por isso que o reino precisa ser compartilhado. Por isso que as boas novas precisam ser anunciadas. Quais são essas boas novas? Jesus Cristo, o evangelho do reino. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele vive, ele reina. E essa é a realidade por toda a eternidade. Os frutos do Espírito também são evidências dessa nova vida. Gálatas 5:22 traz para nós alguns desses frutos, diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o texto ainda fecha dizendo: contra essas virtudes não há lei. Glória a Deus, porque não é sobre lei, meu irmão. Não é sobre nenhuma norma. Isso é imparável. O fruto do Senhor é imparável. Ele frutifica, ele é eterno, ele é imperecível. É essas evidências que nós precisamos proclamar, que nós precisamos viver. Como que eu sei que o reino de Deus está dentro de nós? Como que eu sei que o reino de Deus está dentro de você, minha irmã? Como que eu sei que o reino de Deus está dentro de mim? Eu sei que o reino de Deus está dentro de nós quando nós frutificamos o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. É esse fruto do Espírito, manifesto dessas formas, revelado dessas formas, nesses ambientes, nessas realidades, que revela esse reino inabalável. Por quê? Porque não é o meu amor, querido. O meu amor, eu costumo dizer que é como uma via de mão dupla. É um amor que eu amo e facilmente, quando eu sou correspondido, eu continuo amando, e quando eu tenho resultados, eu continuo amando. Irmão, é muito fácil nós amarmos quem está amando a gente. É muito fácil você amar, você gostar de quem gosta de você, você querer conversar com quem gosta de conversar com você. É ou não é verdade? Mas o amor do Senhor, querido, enquanto ele estava lá, ó, na cruz do Calvário, com os braços abertos, de forma injusta, sendo ferido por seus algozes, quando ele estava sendo machucado no meio de tanta dor, quando ele não estava sendo amado por aqueles que o feriam, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós, certamente, humanamente falando, que nós iríamos orar, talvez, eu penso, um pouquinho diferente. A gente ia orar assim, talvez, penso. Ah, Senhor, Tu és o meu vingador, desce Tua vingança aqui, Senhor. Senhor, responde aqui, eu sou a pupila, Senhor, dos Teus olhos. Não é verdade? Quantas vezes nós não oramos: Senhor, eu não aceito isso, está acontecendo comigo. Meu irmão, o nosso amor é muito circunstancial, mas esse amor de Jesus, ele é incondicional. Isso não tem preço. E essa alegria, meu Deus, como é possível? Irmãos, a nossa alegria ela é muito passageira. Uma hora a gente está alegre, uma hora a gente está feliz, uma hora a gente acorda bem, quer amar todo mundo, beijar os filhos. E na outra hora a gente já está assim, para baixo, está triste, sabe? Ah, eu consegui pagar todas as contas esse mês, estou feliz, estou alegre. Hoje eu não tenho problema com ninguém me fez nada. Meu marido acordou bem, minha esposa acordou bem, meus filhos acordaram bem e tal, está tudo bem. Mas aí se no outro dia acontecer alguma coisa, algum aborrecimento, se for contrariado, se for contrariada, se alguma expectativa nossa é frustrada, eu pensei que ia ser de um jeito, mas foi de outro. Eu pensei que esse ano ia começar assim, mas começou de outra forma. E aí, de repente, aquilo já muda o humor, já gera, um ambiente desagradável dentro da casa, dentro da família, dentro de nós. Você já fica conturbado, já fica aflito, já fica angustiado. Mas não, meu irmão, a alegria do Espírito do Senhor, esse reino que Paulo vai dizer que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Meu irmão, é algo que não passa, é uma felicidade que permanece apesar dos sofrimentos, apesar das dificuldades, apesar das diferenças, apesar das aflições, apesar das dúvidas, apesar das tribulações.
Então, em nome de Jesus, meu irmão, eu quero dizer isso, esse reino inabalável já está em você. Independente das coisas que podem vir e acontecer no dia de hoje, eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus, esse reino inabalável já está dentro de você. Já está dentro de você. Esse amor inabalável já está dentro de você. Essa paz que excede todo entendimento já está dentro de você. Essa paciência, tem gente que fala assim, eu não sou paciente, e defende isso. Eu acredito, irmãos, a nossa natureza não é uma natureza de muita paciência, de muita tolerância, nós não somos assim. A nossa paciência também é circunstancial, também é passageira. Mas a paciência que vem do Senhor, esse fruto que vem do Senhor, é uma paciência, meu irmão, com muita benignidade, com muita bondade, com muita, esse longo ânimo que é essa paciência. É sobre você ser, ser longânimo, você ter um ânimo esticado pelo Senhor, em que você suporta, em que você avança, em que você permanece confiante, em que você permanece feliz no Senhor. Isso são virtudes de Deus geradas dentro de nós. Ainda que as coisas possam te afetar, meu irmão, possam te atingir, elas não são capazes de transformar a natureza. Ainda que as coisas possam nos atingir, elas não são capazes de transformar essa natureza eterna de Deus dentro de nós. Eu quero declarar sobre sua vida. Ainda que essas coisas desafiadoras possam acontecer na tua direção, em nome de Jesus, hoje você já está vivendo este reino inabalável. Porque esse amor inabalável, essa alegria inabalável, essa paz inabalável, essa paciência, esse longo ânimo inabalável, essa benignidade inabalável, essa bondade inabalável, essa fidelidade inabalável do Senhor já está sendo gerada dentro de você. Você pode crer nessa palavra, meu irmão? Você pode dizer um amém aí? Você pode glorificar o nome do Senhor por essa verdade? Não sou eu que estou dizendo, querido. O texto é bíblico, a palavra ela é viva, ela é eficaz, é ela que está sendo liberada sobre nossas direções para nós sermos vivificados nisso. Aquele que tem evidências desse novo reino, ele também é guiado pelo Espírito do Senhor. Romanos 8,14 vai dizer, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Tem filho de Deus aí? Compartilha comigo aí. Tem filho de Deus aí? Diga assim, eu sou filho de Deus. Eu sou filha do Eterno. Eu sou filha do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, você é guiado, você é guiada pelo Espírito do Senhor. Você não toma decisões impulsivas. Você não toma decisões precipitadas. Tem gente que se orgulha de dizer assim, eu sou pavio curto. Outros dizem assim, eu nem tenho pavio. Deus vai levar de volta. Meu irmão, se você é filho de Deus, você vive uma realidade diferente. Você vive uma realidade nova. Você não é guiado. Você não é guiada pela sua alma, pelos seus impulsos, pelos seus sentimentos, pela sua razão. Você é guiado, você é guiada pelo Espírito de Deus. Você é filho? Você é filha? Tem filha do Senhor aí? Tem? Então você é guiado. Você é guiada pelo Espírito do Senhor. Nós que somos filhos do Eterno, do Senhor, nós vivemos uma vida coerente dentro e fora da igreja mesmo. Nós vivemos uma nova vida e nós temos uma revelação desse novo reino para trazer inclusive para o mundo. Mateus 5,13 vai dizer, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aí o 14 vai completar dizendo, vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Então, meu irmão, aqui fala sobre a forma como nós devemos nos manifestar. Você que tem esse reino inabalável, você que vive esse reino inabalável, precisa ser um sal para mudança na vida de outras pessoas e não para ser pisado pelos homens. Tem muita gente que não entende essa realidade do reino inabalável e vive uma vida hoje sendo pisado por uma opressão, pisado por uma aflição, pisado por uma injustiça. Meu irmão,
Nós não buscamos a justiça do homem. Nós não buscamos a justiça desse mundo. Nós buscamos a justiça do Senhor, a justiça eterna dele. E a justiça do Senhor não começa com atos de juízo, começa com atos de perdão, de graça, de misericórdia, de favor, né? Então sejamos esse sal, não para sermos pisados, como muitos estão sendo pisados hoje, mas sejamos esse sal para ser a diferença. O sal, para mim, na comida, ele é diferença e de forma equilibrada. Porque o sal também na comida, se ele tiver demais, o que acontece? Fica horrível, irmão. O cardápio pode ser maravilhoso, mas não dá para comer. E se ficar de menos, também fica ruim. Então o sal, ele tem uma medida exata para causar a diferença certa. E é isso que a gente precisa ser nesse mundo. Nós não podemos ser demasiadamente justos. Nós não podemos ser, omissos. Então nós temos uma medida de revelação, de prática de fé. Nós temos uma medida na nossa caminhada. Nós temos uma medida, critérios dos nossos relacionamentos. Você precisa ser a luz do mundo, meu irmão, minha irmã, aonde você estiver. No seu curso, na sua escola, meu querido. No seu trabalho. Aonde você estiver, na igreja, você precisa ser essa revelação da luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Que luz é essa? É essa revelação de Jesus. Não é sobre um sol, querido. Porque antes que o sol fosse criado, já havia luz criada. Que luz é essa? É Yeshua, é Cristo, o Filho do Deus vivo. É Ele quem clareia o nosso interior. É Ele quem acende o nosso coração. Onde as coisas que estavam em trevas agora são reveladas, são consertadas, são tratadas. E a gente precisa trazer essa luz sobre o mundo também. O mundo está em trevas, querido. O mundo está em trevas. E nós carregamos essa luz, essa revelação da palavra, essa revelação do caminho. Nós precisamos trazer isso para o mundo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Eu gosto de entender que quando esse texto fala sobre essa lâmpada e sobre essa luz, sobre os pés e sobre os caminhos, que é a palavra, eu gosto de entender que se trata de revelar primeiro aonde nós estamos firmados. Lâmpada para os meus pés. Ela vai mostrar onde eu estou firmado. Luz para os meus caminhos vai mostrar para onde eu tenho que ir. Que direção eu devo avançar. Mas veja, em todos os dois casos eu preciso da luz para que a revelação seja trazida, para que a clareza mostre as reais estruturas em que eu estou firmado, a realidade do caminho que eu estou andando. Então, quando nós acendemos isso, quando nós revelamos isso, quando nós acendemos essa luz, a nossa sociedade, o nosso ambiente, ele vai mostrar também as imperfeições dos caminhos que estão sendo traçados, que estão sendo percorridos. Eu preciso entender que essas evidências é quando a pessoa consegue ter paz no meio de pressão, quando ela tem estabilidade emocional no meio de pressão, no meio de aflição, no meio de injustiças. É quando ela consegue tomar decisões alinhadas à palavra. Você consegue tomar decisões alinhadas à palavra do Senhor? Ou será que as nossas decisões ainda estão sendo assim, Eu faço e depois eu vejo se Deus vai aprovar. Eu faço e depois eu fico assim, Jesus, vem aqui, me ajuda, me socorre, Senhor, porque aconteceu um monte de coisa aqui. Claro, porque você tomou decisões que não estavam alinhadas com os princípios eternos, com a palavra do Senhor. Meu irmão, a palavra tem palavra para tudo. A palavra tem palavra para tudo. Então eu preciso pautar a minha vida sobre a palavra, sobre tudo que eu vou decidir na minha vida. Se eu quero viajar, se eu não quero viajar, se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu vou ter filho agora, se eu vou ter filho depois, se eu não vou ter filho. Qual a vontade do Senhor para a tua vida? Você sabe? Como é que está a tua vida fora do culto? A pastora Vânia fala, eu gosto muito do que ela diz a esse respeito, quando ela fala assim, existe uma segunda-feira, querido. Cadê o culto da segunda-feira? Então, às vezes, a gente fica tão domingueiro, A gente fica tão acostumado com a rotina do domingo, que quando chega a semana, parece que a gente vira outra pessoa. Às vezes, uma pessoa mais raivosa, nervosa, uma pessoa mais triste, talvez mais preocupada. Cadê aquilo tudo que a gente estava vivendo no domingo? E eu creio que é especial demais essa segunda-feira, porque ela vai nos provocar sobre nós permanecermos no Senhor, sobre isso, sobre esse reino. Como é que a tua vida
fora do culto? Como é que é a tua vida fora do ambiente da igreja? Um quarto ponto que eu quero destacar também é sobre essa esperança eterna no reino inabalável. Meu irmão, o reino inabalável não é algo que nós vamos viver lá, no céu. O reino inabalável é algo que nós já começamos a viver agora. Quando você entregou sua vida para Jesus, quando você escolheu viver esse novo tempo, quando você coloca o seu coração aos pés de Jesus, com amor, com paixão, com voluntariedade, com entrega, meu irmão, você já começa a viver essa vida eterna. Porque nós não vivemos para esse mundo, querido. Nós vivemos no porvir. Mas já começamos a desfrutar dessas realidades agora, porque existem algumas coisas da parte do Senhor que são comunicáveis, que são transmitidas, que são compartilhadas para nós. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então essa morte de Jesus, essa entrega, essa oferta que o próprio Deus fez para as nossas vidas, que foi a pessoa de Jesus, vai falar sobre o quê? Sobre nós termos acesso a essa vida eterna, mas não é algo que nós vamos alcançar só lá na glória, querido. É algo que você já pode começar a desfrutar de agora. Esse reino inabalável não estará dentro de vós. Esse reino inabalável já está dentro de vós. Por isso é algo que você já começa a viver. O Evangelho de João ainda vai dizer no capítulo 5, versículo 24, em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Glória a Deus. Você crê nessas palavras de Jesus, querido? Você realmente crê que foi Deus quem enviou Jesus Cristo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e que essas palavras de vida eterna, Ele está em nós, que nós somos esse tabernáculo da presença de Deus por meio do sangue de Yeshua, de Cristo. Então, meu irmão, nós não entraremos em juízo, mas como diz ainda o texto, passamos da morte para a vida, porque nós já estamos vivendo esse novo tempo no Senhor. Então a carne vai passar, a saúde vai passar, o tempo vai passar. Aqui nós vivemos o passado, o presente e o futuro. Tudo está passando. Mas a vida eterna é. Não foi, não está sendo, não será. A vida eterna é. Porque Jesus, Deus, né? Ele não disse, eu fui. Ele não diz, eu serei. Ele fala, eu sou. Eu acho fantástica essa revelação. Eu quero fechar essa transmissão falando sobre isso, sabe? Sobre essa revelação de Jesus, sobre essa revelação de Deus na pessoa de Jesus. Até quando Deus foi responder para Moisés sobre a libertação do povo, Moisés perguntou, mas Deus, quem eu vou dizer que me enviou? Eu vou lá para Faraó, vou falar o quê? Eu estou indo como mensageiro, mas quem está me enviando? A resposta de Deus é fantástica. Ele dizia, eu sou, te enviou. O eu sou, o Yahweh. Ele não está falando sobre o Deus poderoso dos exércitos. Ele não está falando sobre o Deus da salvação. Ele não está falando sobre o Deus da cura. Ele não está falando sobre o Deus da provisão. Cada civilização nomeava Deus a partir da revelação que tinha dele. Se Deus era um Deus de exército, um Deus de guerra, um Deus que dava a vitória, esse era o Deus deles. E ganhava um nome para isso. El Shaddai, El Elyon, Elohim, né? Jeová Jireh, Jeová Rafá, nós conhecemos. Mas quando se tratava de agora Deus trazer a revelação, vai falar para Faraó que o eu sou te enviou. Porque a vontade do Senhor não é revelar para nós apenas o seu poder, é revelar a sua natureza, sua identidade. O eu sou. Amém? E eu creio que essa é a nossa esperança, de conhecer Deus não a partir daquilo que Ele pode nos dar, pode nos fazer, dos seus favores, mas da sua presença, da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia. Aonde está a tua esperança, meu irmão? Nós já começamos a viver esse reino inabalável, mas a nossa esperança precisa ser na eternidade com Ele, na vida eterna. Tenha fé
creia naquele que enviou Jesus para nós. Creiamos em Deus. 2 Pedro 3,13 vai dizer: todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. João, em Apocalipse, ainda escreve, no capítulo 21, então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia mais. Uau, olha isso! João está trazendo para nós uma revelação de Jesus, dizendo, olha, até o céu vai passar, a terra vai passar, os governos são transitórios, os sistemas políticos são transitórios, tudo passa, mas a Bíblia ainda diz, as minhas palavras jamais passarão, porque são palavras de vida eterna. Então, meu irmão, quem vive o reino hoje não vive ansioso pelo amanhã. Quem conhece o bom pastor não fica pedindo as coisas que o bom pastor sabe que precisamos. Não é sobre o Senhor é meu pastor e Ele me dá tudo que eu quero. Sabe? O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Ou seja, Ele vai me dar tudo que eu preciso, vai me dar comida, vai me dar dinheiro, vai me dar... Não é sobre isso. O Senhor é meu pastor e a versão mais próxima, mais original diz, de nada tenho falta. Porque Ele é tudo que nós precisamos. Então não é sobre também termos esse reino e termos tudo. Não é sobre ter Deus e ter tudo, mas é sobre estar nele e não precisar de mais nada. Porque Ele é tudo que nós precisamos. Quero declarar sobre sua vida, meu irmão, contra todo engano, contra toda manipulação, contra toda mentira, todo sofisma que tenta te colocar num frenesi de que você precisa comprar, você precisa ter, você precisa conquistar, você precisa fazer, porque você está sempre incompleto. Eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Cristo é suficiente. Cristo é tudo que nós mais precisamos. Quem vive o reino hoje é segunda-feira, a semana está só começando, janeiro está só começando. Quem vive o reino hoje não vive ansioso pelo amanhã. Está aqui, mas já começou a viver a eternidade. Amém, irmão? O eterno já começou dentro de nós. Se o reino governa dentro, meu irmão, você crê nisso? Se o reino governa dentro, então nada de fora pode te abalar. Permaneçamos inabaláveis no Senhor. Nele seremos inabaláveis. Eu quero declarar isso e fechar essa transmissão com essa oração, sabe? Para que todo dardo inflamado do inimigo, que toda artimanha maligna, que toda obra do inimigo não prevaleça sobre a tua vida. Que você, sobretudo, tenha um dia hoje cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, cheio dessa revelação, desses frutos do Espírito, cheio dessa manifestação desse reino inabalável. E eu quero, em nome de Jesus, levantar essa verdade. Em Cristo, nós não seremos abalados. Poxa, mas eu estou preocupado, está acontecendo um monte de coisa, estou vendo um monte de notícia e tal. Eu sei que, meu irmão, para de ficar consumindo essas porcarias. Para de ouvir os anúncios do homem e começa a voltar a ouvir as palavras de vida eterna. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia já nos deu um spoiler. A Bíblia já nos deu o resultado final. No fim de tudo, o Cordeiro vence. Por quê? Como eu sei disso? Porque ele já venceu. E se ele já venceu, nós, nele, somos mais do que vencedores. Pelo poder daquele que nos amou. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero fechar. Nós estamos aí encerrando num bom tempo, né? E eu quero encerrar com essa oração, para que o Senhor abençoe seu dia, para que você tenha esse dia inabalável. Ainda que venham as demandas, as coisas para você resolver, meu querido, o Senhor Jesus está te colocando dentro de lugares e tempos, momentos que você é capaz de resolver, não por sua própria força, mas por aquilo que o Senhor já colocou dentro de você. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, quero te agradecer por essa transmissão tão maravilhosa, tão poderosa, tão vivificante para as nossas vidas, porque
Não são as nossas palavras, são as palavras do Senhor, as palavras de vida eterna. Que essas palavras possam gerar vida, possam gerar fôlego, possam gerar ânimo, encorajamento, possa gerar poder, possa gerar, Senhor, essa comunhão do Teu Espírito na vida de cada um dos meus irmãos. Os que estão assistindo agora ao vivo e aqueles que vão estar assistindo depois por meio dos compartilhamentos nas redes sociais ou de outros canais de comunicação. Eu quero te agradecer, Pai, porque essas palavras de vida eterna do Senhor nos alcançou. Abençoa, Senhor, o dia dos meus irmãos, abençoa esse nosso dia, que nós tenhamos um dia de trabalho abençoado, cheio da graça, do favor, do conhecimento da glória do Senhor. Seja um dia, Senhor, onde, ainda que haja demandas e situações para nós resolvermos, mas que vai prevalecer, que vai permanecer o reino inabalável do Senhor, de dentro para fora, em nós, estando cada um de nós no Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou, por tudo que o Senhor está falando. Grande é a nossa expectativa para os próximos encontros, para as próximas transmissões. Que haja essa fome, sede de Ti, essa busca pela presença, por essa vivência nesse reino inabalável do Senhor. Que seja assim, Pai. Toca a nossa geração, Tua igreja, nossa família, nossa casa, nossos corações, para nós vivermos isso plenamente. Nós não queremos viver um reino inabalável só no domingo. Nós não queremos viver um reino inabalável só no culto de semana. Nem nos pequenos grupos apenas. Nós queremos viver um reino inabalável todos os dias da nossa vida. 24 horas por dia, 7 dias por semana, até que o Senhor venha. E esse reino seja pleno às nossas vidas. Seja assim, Pai. Obrigado por tudo. É o que te pedimos, te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Glória a Deus. Feliz demais por ter tido você aqui comigo, acompanhando até agora. Amém? Um beijo no seu coração. Não saia sem se comunicar com seu irmão e mandar essa live para alguém. Amém? Shalom. Deus te abençoe. Paz.